Segunda-feira eu terminei a leitura do Serviço de Entregas Monstruosas, do Jin Anotsu. Acho que essa é a pronúncia do nome dele. Eu queria ler um livro que eu sabia que seria uma leitura tranquila. Seria uma história fácil de ler, que seria uma história legal. E esse aqui é um livro infanto-juvenil, então pensei, por que não, né? Ler um livro infanto-juvenil que vai ser tranquilo. No final, quebrei a cara, porque tem uns momentos nesse livro aqui, tem uns temas aqui, que eles não são bobinhos, não, tá? Eu falei bastante sobre esse livro nas outras lives. Falei alguns trechinhos mais específicos, falei de alguns temas mais específicos. Mas assim, eu vou ler a sinopse desse livro porque eu acho que ela vai me dar um norte do que eu posso falar e o que eu não posso falar. E tem coisas aqui que elas são muito importantes para a narrativa, que elas fazem parte da história como um todo. Uma conspiração quer destruir o mundo mágico para sempre e apenas um menino de 13 anos, uma fada sabichona e um dragão bem desobediente podem salvá-lo. Quando o povo mágico se revelou para a humanidade, o mundo mudou. Desde então, dragões de estimação e bruxas voando pelos céus são partes do dia a dia. Mas num mundo cheio de objetos mágicos poderosos, é preciso um serviço de confiança para transportá-los. Com suas motos e vassouras voadoras, o serviço de entregas monstruosas leva encomendas sobrenaturais para qualquer lugar de Belo Horizonte. Belo Horizonte com 2 L's, tá? Uma cidade que não é como você imagina. Os negócios vão muito bem, obrigado, até o dia em que o humano Gustavo e a fada Strix sofrem uma tentativa de roubo na sua primeiríssima entrega. Isso porque, sem saber, eles carregavam uma raridade digna da atenção de grandes mestres do crime, o último ovo de dragão da Patagônia. Ao escapar por pouco de um ataque repolhento, os dois se tornam responsáveis por um filhote de dragão cheio de vontades e precisam protegê-lo de uma organização com planos tenebrosos e infiltrados onde menos se espera. Quem diria que dentro de uma simples encomenda estava o início de uma aventura épica? Aliando cenas de ação, suspense, humor, criminosos narigudos e planos mirabolantes, o Serviço de Entregas Monstruosas é uma história emocionante sobre família, comunidade e como não treinar o seu dragão. Aliás, esqueça a polêmica sobre a autoria da obra. Seria o menino Gustavo o verdadeiro autor deste relato e o Sr. Jin Anotsu um mero tradutor de mineirês? E aproveite essa grande aventura recomendada para monstrinhos de 8 a 100 anos de idade. E assim, ó, a sinopse, ela vende muito bem o livro. E ela não é mentirosa, tá, gente? Esse livro aqui, ele é muito divertido. Nas outras lives, eu mostrei alguns trechos aqui que eu simplesmente achei hilários, assim. Que simplesmente eu gargalhava porque eles são muito engraçados. O autor, ele se utiliza dessa ferramenta de... Aqui na capa, vocês conseguem ver que o nome dele, né, Jin Anotsu, ele tá riscado e embaixo tá escrito Gustavo. O Gustavo, que é o narrador dessa história, que é o menino que vai fazer sua primeira entrega, ele fala que ele escreveu essa história em mineirês. Só que o Jin Anotsu traduziu para português. E assim, gente, tem uns trechos desse livro, cara, são muito bons. E em vários momentos tem a revisão da Strix, que é a fada que está aqui na capa, e acompanha o Gustavo em toda essa narrativa. E a fada faz a revisão do texto colocando notas de rodapé. A história, ela é contada pelo Gustavo e tem as observações da Strix. E aí você percebe que o Gustavo não tá contando toda a história. A visão que ele tá contando é a que ele quer contar. Em determinados momentos da narrativa, a Strix tá ali falando, ó, não foi exatamente isso que aconteceu. Ela dá suas observações, e essas observações, elas são muito boas, porque em vários momentos, elas são contraditórias ao próprio Gustavo. Porque assim, eles estão junto ali, mas ela deixa os seus comentários ácidos sobre ele, fala quando ele tá mentindo, fala o que é verdade. Tem até um trecho da história em que a narração é feita pela Strix, mas depois volta pro Gustavo. E é assim, ó, a história do livro. Eles vão fazer essa primeira entrega, que por sinal é nessa motinho que tá na capa. E aí, quando eles vão chegar pra fazer essa entrega, um ladrão vai tentar roubar a encomenda. Eles não sabem o que é aquela encomenda, mas, né, pra tentar proteger a empresa da família, eles, né, fogem dali, eles conseguem se salvar. Só que aí, quando o Gustavo chega em casa, ele descobre que ele está com um ovo de dragão da Patagônia. Até que alguns dias se passam e esse ovo choca. E aí nasce o dragão da Patagônia, que tem um nome muito bom, mas eu não vou falar qual é o nome, porque ele não está na sinopse. Ele tá tentando proteger esse dragão enquanto o dono dele, né, a pessoa que
fez aquela encomenda, que acabou indo pro hospital porque ficou em coma, até essa pessoa, esse ser, acordar para que ele possa ser devolvido. Só que assim, muita coisa acontece até esse ser acordar. Na sinopse diz que tem uma conspiração que quer destruir o mundo mágico para sempre. Essa conspiração, ela existe. E aí que começa a chegar no ponto da história em que os assuntos anteriormente que eram mais leves, mais tranquilos, eles começam a trazer um pouco mais de profundidade. Porque assim, ó, o autor, ele não deixa explícito, ele não fala, ó, isso aqui é uma alusão a outra coisa. Por isso que eu acho que talvez seja interessante esse livro ser lido por pais com filhos. O pai pode ir contando para a criança aquela história e talvez explicando algumas dessas coisas ou deixar para que essa criança leia sobre esses assuntos um pouco mais para frente. Mas tem uma questão no livro aqui de preconceito. E assim, ó, o preconceito aqui é dos humanos sob os povos mágicos. Você consegue fazer muitos paralelos com a nossa realidade, com a nossa história, com a história da humanidade. Tem algumas coisas aqui, que eu até comentei em outra live, que uma criança vai ler e vai ter um entendimento. Um adulto vai ler e vai ter outro entendimento. É tipo um filme da Pixar, sabe? Que a criança vai lá, vai achar bonito, vai achar interessante e tal. E o adulto vai ver e vai ter uma coisa que vai pegar mais. Tem uma coisa que vai tocar ele de uma maneira diferente. E tem umas piadinhas que só adulto vai entender. Então é isso, tipo, o livro é sobre o Gustavo, o dragão, a Strix, que acabam se envolvendo nessa conspiração e como eles tentam lutar contra essa conspiração. O livro, ele é muito bom, ele é muito bem escrito, ele é muito engraçado. Tem umas sacadas, assim, que são muito boas. Tem umas piadas, às vezes, que são muito bobas, mas o jeito como elas são contadas é que deixa tudo melhor. A diagramação desse livro, ela ajuda muito em fazer você se envolver na história, porque tem umas ilustrações aqui que elas vão te contando, né, parte da narrativa, e aí tem umas partes aqui sobre a magia que tem naquele mundo. Tem alguma parte que o Gustavo, ele vai fazendo a entrega, e aí ele se depara com o quê? Um protesto das bruxas, reivindicando mais direitos sobre o ingrediente principal que é utilizado ali nos petiscos para alguns monstros, que é o quê? Catota de nariz. Eu até li isso em alguma live, porque eu achei isso tão bom, é tão... Ai, cara, é muito uma piada que uma criança vai ler e vai dar gargalhada. E assim, ó, eu, enquanto adulto, acho isso muito engraçado. Dá licença. Mas aí tem isso, toda a relação do povo mágico com os humanos, como essa relação foi sendo construída, como que os humanos se comunicaram com o povo mágico, que tinha uma língua diferente. E acho muito legal que, assim, ó, o livro todo, ele se passa em Belo Horizonte, né? Ele se passa nessa Minas Gerais, muitas coisas da nossa Minas Gerais, só que elas são um pouco deturpadas, elas são diferentes, elas têm coisas ali que fazem sentido dentro da história, né? Dentro daquele mundo. Tem uma coisa, assim, tem um lago muito conhecido de Belo Horizonte que tem uma cuca. O autor, ele vai falando sobre ruas, avenidas, que são conhecidas, aparentemente, para quem mora lá, só que sempre tem um twist, sabe? Uma coisinha diferente, uma coisa que incrementa. Então, eu acho que deve ser muito interessante para os mineiros lerem esse livro e identificarem essas coisas. Acho muito legal. Umas coisinhas, assim, que são detalhes muito pequenos, mas que deixam a história muito gostosa de ser lida. Primeiro, o presidente zumbi, que ele simplesmente foi dormir um dia e acordou no outro morto e foi trabalhar. Umas coisas assim, tipo... Deixa eu ver o que eu posso falar aqui que não seja spoiler. Esse aqui eu li em alguma live e eu achei isso muito bom. Ele traz duas das coisas que eu tava falando anteriormente, ó. Tem as notas aqui desse lado, desse lado... É uma nota de rodapé da Strix falando o seguinte, ó. O presidente do Brasil é um chimpanzé de terno. Ele era humano antes de cair de paraquedas e bater a cabeça. A única forma de salvá-lo foi transferindo o cérebro para o corpo de um primata. Os curandeiros do Hospital Albert Einstein consideraram a cirurgia um sucesso. Coube direitinho, afirmou o mago cirurgião. Isso que eu acho interessante, ó. Ele traz essa coisa mágica, que seria a transferência. Isso não é bem mágico, pode ser ciência também. Mas, tipo assim, a ciência ali, que seria a transferência do cérebro do humano pro chimpanzé, é feita por magos cirurgiões, aonde? No Hospital Albert Einstein, que é um hospital que existe. Eu acho muito legal quando ele junta essas duas coisas. Coisas reais com o imaginário daqui. Acho muito legal. A relação do Gustavo com o dragão é muito boa. É muito engraçado. E aí você chega num ponto em que eles têm uma espécie de conexão e a Strix, que é a fada, ela é a única que percebe que aquela conexão, ela pode ser perigosa. Porque assim, né, ele é um dragão, ele é um animal
considerado selvagem. Tudo pode acontecer. O que mais que eu posso falar? Não sei, gente. Eu gostei muito desse livro. Achei muito legal, assim. E realmente era o livro que eu precisava pra pegar uma leitura mais leve, mais tranquila. Apesar dele tratar de uns temas, assim, um pouco mais pesados no meio da narrativa, o autor, ele sabe dosar quando deixar essas cenas mais sérias e quando trazer a piada, sabe? Ele consegue fazer esse balanço. O livro, ele não fica tudo sério, ele não fica tudo piada, ele tem momentos certos. Ele consegue colocar as coisas nos momentos certos. Ah, e tem uma coisa. Nas notas de rodapé, a Strix traz alguns detalhes sobre coisas de cultura sobre aquele mundo. E todas essas coisas de cultura, elas têm fonte. Tem, tipo assim, Monstropédia para crianças, né? Que é um livro de monstros para crianças, obviamente. Mas tem tipo um dicionário de não sei o quê, um programa de televisão muito assistido. E é muito engraçado nos momentos em que o Gustavo tá dizendo algum negócio e a Strix vai simplesmente fala assim: Nossa, você podia ter dito isso com outras palavras. Você podia ter falado isso muito mais fácil. É umas coisas muito engraçadas, assim. Tem um trecho do livro em que a Strix e o Gustavo, eles estão num ônibus, andando ali pela cidade. E aí, os dois ouvem eles ouvem um diálogo entre uma passageira do ônibus e o motorista. E aí tá escrito o seguinte: aí assim, ó, mineiros, já peço desculpa de antemão porque não sei fazer sotaque mineiro. Eu vou ler exatamente o que tá escrito aqui, tá? Diz o seguinte: Moço, sensinha que favor, como é que tá? Falou. Se cessa 11 a passar as vagas matou? Ó pra você ver, paz, mas lá uns 300 nas fraga. Mas uns garrados de mais odds, chibocou o motor. Se acabar tendo um trem da Kinai. Não acredito, tô mó de vontade no banheiro. Tem esse trecho. E aí tem uma nota de rodapé. Senhor Dinganotsu, você se esqueceu de traduzir esse pedaço de mineirês. Lá vou eu fazer o seu trabalho. Estamos te pagando para quê? Tradução minha. Moço, com licencinha aqui, faça-me o favor. Como é que você está? Falou. Você sabe se esse ônibus passa na Savassi? Olha, para você ver, passa, mas leva uns 300 anos, entende? Brincou o motorista. A Avenida Amazonas está engarrafada demais numa hora dessas. Você acaba tendo um treco daquele jeito. Não acredito. Estou morta de vontade de ir ao banheiro. É muito bom. É nesse momento que você percebe quando eles dizem que o Jin Anotsu é o tradutor desse livro. Porque é como se o livro ele tivesse sido escrito todo em mineirês. E existisse mesmo essa pessoa aqui que transpõe o texto de um idioma para o outro. Tanto que, assim, ó, tem algumas piadinhas no meio do livro, principalmente do Gustavo não concordando com o que a editora tá escrevendo no livro. Aqui na ficha catalográfica tem o texto da editora e aí aqui tem um comentário escrito como se fosse escrito a caneta do próprio Gustavo. Que tá o seguinte, ó. Por motivos legais, precisam dizer que esta é uma obra de ficção e qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real é mera coincidência. Mas tudo isso aconteceu comigo de verdade. Gente, assim, ó, tem muita coisa que eu deixo passar, né? Tem muita coisa que eu não posso falar porque é spoiler. Mas, enfim, a história é muito legal, assim. É muito bem escrito, é tudo muito divertido. Eu dei nota 4 de 5 pra ele. Eu só não dei mais que isso porque, assim, eu tentei não deixar o meu eu adulto influenciar na compreensão geral da obra. Mas eu sei que, assim, ele precisa ser um livro, às vezes, bem explicadinho, né? Porque o público-alvo dele são crianças, assim, indo pra adolescência. Porque tem alguns temas aqui que são um pouquinho mais pesados, tem algumas cenas que são um pouquinho mais pesadas. Mas acho que a classificação indicativa dele deve ser, tipo... O autor, ele diz, né? De 8 a 100 anos de idade, mas deve ser, tipo, uns 12. Por aí. Eu tentei não deixar que o meu eu de 26 influenciasse tanto, mas eu percebi que tem algumas coisinhas aqui no livro que elas são feitas para que ele fosse um pouco mais longo. Ele poderia ter sido um pouquinho mais curto, mas eu entendo que ele é escrito dessa maneira para que a compreensão da história seja mais fácil para crianças. E ok, né? Mas de qualquer maneira, 4 de 5 não é uma nota ruim, né? Não é uma nota ruim. Então, assim, ó, eu recomendo esse livro. Acho. Se você quer ler uma história divertida, engraçada, se você estiver lendo alguma coisa mais pesada junto, eu acho que isso aqui é uma ótima opção. Porque é um livro gostoso de ser lido. É muito, muito, muito de boa, assim. Ai, é muito legal. O que deixa esse livro, assim, interessante de se ler é a forma como o mundo dele é construído. A coisa do autor conseguir mesclar realidade e ficção é muito legal, é muito bem feito. Então, leia um livro e é isso.